Existe algo ancestral que desperta quando mulheres se sentam em círculo. Algo que não nasceu nas redes sociais, não nasceu nos cursos online e não nasceu nas tendências de espiritualidade moderna. É muito mais antigo do que isso. Antes das cidades, antes das instituições, antes das igrejas e antes da vida acelerar, as mulheres já se reuniam ao redor do fogo para preparar alimento, para cuidar umas das outras, cantar, dançar, lamentar, celebrar nascimentos, atravessar mortes e compartilhar sabedorias. Talvez o que estejamos vivendo agora seja justamente uma lembrança coletiva, essa memória antiga despertando dentro de muitas mulheres ao mesmo tempo, porque existe uma diferença muito grande entre estar cercada de pessoas e realmente pertencer. Nesse episódio, nós vamos falar sobre círculos de mulheres e por que estamos voltando a nos reunir. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mulher Eleva Mulher. Hoje nós vamos falar sobre os círculos de mulheres, mas não apenas como um movimento moderno ou somente encontros femininos. Eu quero falar sobre o que existe por baixo disso, sobre a necessidade profunda que muitas mulheres estão sentindo de voltar a se reunir de forma verdadeira. Porque talvez o crescimento dos círculos femininos não seja uma tendência, talvez seja uma resposta ao excesso de produtividade, à solidão emocional, ao cansaço de sustentar tudo sozinha, e à sensação de desconexão que tantas de nós vivemos hoje. E eu sinto que existe uma frase que resume muito bem esse momento: mulheres adoecem no isolamento e florescem na presença. Então, o que é um círculo de mulheres, né? Eu acho importante começar dizendo o que um círculo de mulheres não é, primeiro. Ele não é apenas uma roda de conversas ou um grupo onde as pessoas despejam problemas enquanto as outras dão conselhos. Ele não é um espaço de performance espiritual e também não é simplesmente um encontro bonito com velas e músicas, e suavidades. É um círculo verdadeiro, é um campo de presença, um espaço onde a mulher pode diminuir a sua armadura, onde ela não precisa performar força o tempo inteiro, parecer perfeita, né? E talvez uma das coisas mais poderosas do círculo seja justamente isso, a horizontalidade, porque num círculo verdadeiro não existe palco. Existe uma troca, uma escuta, humanidade compartilhada. E isso é muito raro hoje. Nós fomos ensinadas a competir, a comparar, a provar valor o tempo inteiro. Então, quando uma mulher entra num espaço onde ela pode simplesmente existir, algo dentro dela começa a relaxar de verdade. Num círculo verdadeiro, ninguém precisa convencer ninguém de quem é. E os círculos estão voltando com tudo agora, né? E talvez a pergunta mais importante aqui seja: por que que tantas mulheres estão buscando isso agora? E eu realmente não acredito que seja uma coincidência. Eu não acredito em coincidências, vocês sabem, né? Eu acho que é porque nós estamos vivendo uma era de excessos de informação, de estímulos, excesso de cobrança, excesso de velocidade, e as mulheres estão simplesmente cansadas de precisar dar conta de tudo, de viver apenas no modo funcional, de relações superficiais. E junto com esse cansaço, vem junto, claro, uma fome, né? Uma fome de profundidade, de pertencimento, uma fome de simplesmente ser de verdade. E existe uma solidão muito silenciosa acontecendo. Então, às vezes, a mulher nem percebe que o que ela sente não é apenas ansiedade ou desorganização emocional ou depressão. Às vezes é uma ausência de uma tribo, né? De uma para usar os nomes mais antigos, uma ausência de um espaço seguro onde ela possa realmente trocar sem ser julgada, ausência de testemunhas, testemunha na sua melhor forma, né? Que é aquela que apenas observa a sua vida e que
você consegue perceber que ela observa, né? Que ela reconhece. Então, talvez o que a gente chama então de crise feminina seja também essa saudade dessa tribo, né? Dentro de um círculo verdadeiro, quando o espaço é realmente profundo, coisas muito bonitas começam a acontecer. Eu já fui testemunha de muitas delas. Eu já estou no meu 16º círculo agora, né? Um círculo não trabalha só no nível racional, ele trabalha no simbólico, né? Tanto círculo, e é por isso, né, que inclusive eu trouxe essa imagem. Tantos círculos utilizam histórias, né, ou mitos, a própria contoterapia, arte e arte terapia, momentos de silêncio, né, rituais físicos, rituais que juntam, né, o físico com o mental, com o emocional, o corpo, né, a respiração, a presença do corpo, a dança, a escrita e também partilhas, é claro. Tudo isso ajuda a mulher a acessar essas partes, né, que estavam adormecidas. E tem algo muito curativo quando uma mulher percebe que aquilo que sente não acontece só com ela, aquilo que eu sinto não acontece só comigo. Quando eu escuto outra mulher narrando uma dor parecida com a minha, algo em mim se reorganiza, em mim se sossega, né? A vergonha diminui, o isolamento diminui, e a gente volta a se reconhecer como simplesmente humanas, comuns, né? Talvez uma das maiores medicinas do círculo seja essa: ser testemunha sem precisar se justificar e ser testemunhada sem precisar se justificar e dar explicações, né? Mas eu vejo que existe também um perigo nos espaços rasos, nos círculos rasos. Eu acho que é importante falar disso com bastante honestidade, né? Nem todo espaço feminino tem essa profundidade. Existe uma romantização muito grande da espiritualidade feminina. Então, às vezes o espaço parece super bonito por fora, ou, né, se ele for online, ele parece muito atraente pelos criativos de marketing que são colocados aí na internet, mas emocionalmente lá dentro não existe sustentação, não existe, espaço de fala real, espaço de escuta real. Porque nem todo círculo é terapêutico e nem toda condução de círculo é quem facilita, né? É responsável. Então, nem toda fala é acolhedora e nem toda fala é realmente consciente. É um exercício mesmo de quem está facilitando de se tirar de si, né? Sair de si mesma para sair de todos os seus julgamentos e simplesmente ser um ouvido, né? Eu acredito que conduzir mulheres exige muita responsabilidade emocional, porque uma mulher, quando ela entra na vulnerabilidade, né, quando ela fica vulnerável, é quase como se a gente estivesse num espaço sagrado ali. Um círculo profundo não pode, não deve criar uma dependência emocional. Não é sobre colocar a facilitadora, a mentora ou a líder daquele momento num pedestal. Não é sobre procurar e nem muito menos prometer uma cura mágica. E é muito mais a ver com presença, com consciência e com a devolução da autonomia inata a cada uma. Nem todo espaço feminino cura, queridas. Alguns apenas distraem, viu? Então é uma preocupação que eu tenho. Mas vamos falar aqui da medicina que acontece dos círculos, né? A coisa mais linda que acontece num círculo e a imagem que, para mim, melhor representa essa medicina é a fogueira, porque o círculo ele funciona como um fogo simbólico, né? Toda mulher chega carregando algum graveto, ou vários gravetos, né? Dores, medos, exaustão, uma memória, às vezes um sonho esquecido, uma parte dela, né, que tenha ficado perdida aí pelo caminho. E quando esse fogo é seguro, e quando eu digo seguro, é na intensidade adequada, né? A chama está na altura adequada, na temperatura adequada, aquilo que parece um peso, aquele graveto que ela carrega, pode virar um grande combustível. Então a mulher começa a se lembrar quem ela é, e não porque alguém disse, né? Porque alguém ensinou o que era, mas porque o ambiente
permitiu essa escuta interna. Então, tantas mulheres eu vejo saindo dos círculos dizendo: eu não sei nem explicar o que aconteceu, mas alguma coisa mudou. Eu estou sentindo isso. E é porque mudou mesmo. Porque quando a gente encontra esse espaço, né, onde pode existir inteira, minhas queridas, a nossa alma respira. Então, talvez você não esteja procurando mais conteúdo, aprender mais, né? Talvez só esse espaço seja o suficiente para você. Eu digo por mim, foi assim que eu comecei. Foi assim que eu me transformei. Talvez a nossa alma não precisa de mais técnica, né? De mais fórmula, de mais estratégia, de mais um livro de autoajuda, mais um, sabe, mais uma metodologia, mais um passo a passo. A alma não fala esse idioma, né, queridas? A gente pode estar só cansada e o círculo pode ser esse espaço de descanso. Um descanso que às vezes é real, oficial, né? É onde a gente vai lá e só fica lá quietinha, ou pode ser um descanso ativo, né? Um lugar onde as mulheres ajudam outras mulheres a voltarem para si mesmas, e é por isso que eu coloquei esse episódio dentro do podcast Mulher Eleva Mulher. E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com outras mulheres. Eu quero deixar para vocês uma pergunta, né? Quando foi e onde, né, que foi esse espaço que você pôde se sentir inteira a última vez? Obrigada por me ouvir. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Mulher Eleva Mulher. Abraço, queridas.